Vamos, nós, doutora Rafaela. Então, Matheus, eu posso gravar também? Claro, pois não. Agora que eu vou... Então, meu nome é Rafaela, eu sou estudante de mestrado de Ciências Sociais da PUC. E o objetivo da minha pesquisa eu estou estudando a relação entre o poder público municipal, tanto legislativo quanto executivo, com os movimentos sociais da juventude, em especial na área da cultura, os movimentos sociais da juventude e da cultura. Então, eu tenho uma série de perguntas que eu posso fazer para você. Qual que é o seu curso? Ciências Curiosidade Sociais. minha só. Mestrado em Ciências Sociais. Eu fiz a graduação em Ciências Sociais na PUC, agora eu faço mestrado. Tudo bem. E aí eu tenho uma série de perguntas, mas à medida que você for falando, a gente pode interromper e colocando outras questões também, você pode ficar à vontade, tá? A primeira pergunta é: como você observa o diálogo entre Estado e sociedade civil? Como é que você observa esse processo de diálogo, de conexão, de abertura do Estado para dialogar com as organizações da sociedade civil? Rafaela, eu começo te esclarecendo uma coisa que eu acho que vai te ajudar a entender minhas outras respostas. Você não necessariamente vai gostar do que eu vou falar. Não. Mas eu tenho uma visão muito negativa da sociedade civil organizada brasileira, muito negativa. Eu acho que ela é sectária, pouco representativa, manipulada e manipuladora ao mesmo tempo. Ela serve a grupos de interesses, ela forma grupos de interesses que não necessariamente representam o interesse das pessoas que elas dizem representar. Eu acho que isso acontece desde a representação institucional, profissional, sindicatos, autarquias profissionais, associações de classe, até o líder comunitário que está lá na comunidade. Da associação comunitária. Com associação ou sem associação, porque tem esses líderes que você olha e fala, mas você lidera como? Eu sou um líder local, eu gosto muito dessas lideranças, assim, a pessoa se auto-intitula uma liderança. Então, eu acho que nós temos um problema de representatividade no Brasil. Sim. E acho que as entidades da sociedade civil são a prova definitiva de que o nosso modelo de representatividade está doente. Bom, dito isso, eu acho até que a relação entre a sociedade civil organizada e o poder público é bastante intensa. Eu só acho que ela é pouco representativa dos interesses da sociedade civil, efetivamente. Então, eu costumava dar uma palestra, ser vereador. Rodei o estado quase inteiro dando essa palestra sobre engajamento e protagonismo. Sim, é meu tema da E eu falava, olha, eu estou cansado da sociedade civil organizada, eu estou querendo ver a sociedade civil desorganizada, porque essa organizada aí, ela não representa as pessoas. Sim. Então, objetivamente respondendo, acho que a relação entre Estado e sociedade civil organizada é intensa, é frequente. Não é verdade que as entidades não são ouvidas. Só acho que ela não representa os interesses efetivos. Acho que o Estado acaba sendo manipulado por essa sociedade civil organizada e que essa sociedade civil organizada serve a interesses políticos de agentes públicos específicos, não necessariamente da sociedade. Então, os deputados, vereadores, secretários, prefeitos, essas pessoas acabam usando a sociedade civil para atender aos seus interesses ali. Sim. E na hora que você vai olhar, você fala, gente, não estou entendendo mais nada. Sim. Quem que são essas pessoas que estão aí pedindo isso? Também não sei. E você entende que essas organizações da sociedade civil não representam, de fato, a sociedade no geral, porque esses interesses são muito... Você falou que atendem a interesses específicos dos representantes, né? Ou então daquele grupo. Mas por quê? Porque você acha que falta mais demandas? O que seria esse interesse da comunidade? Eu acho que a culpa está, na verdade, na sociedade civil. Entendi. A sociedade civil não se interessa por isso. Há muitos anos atrás, eu sou um profundo interessado, não tem nada a ver com o que você está perguntando, mas você vai entender minha ligação do raciocínio aí. Eu sou muito um profundo curioso da história dos judeus. Acho o judeu um povo absolutamente admirável. E sempre me impressionou a força política dos judeus nos Estados Unidos. E lá pensando, eu comprei um livro que tinha me indicado, chama Jewish Power in America. E ele trata do lobby judeu nos Estados Unidos, como é que os judeus conseguiram, sendo só 4% dos americanos, ter o grupo de lobby mais forte dos Estados Unidos durante todo o século XX. O século XX inteirinho, o grupo de lobby mais importante dos Estados Unidos é o grupo judeu. Que interessante. Você fala, como? Os negros são 20% da população. Aí você fala, é por causa do dinheiro. Não é. A população negra americana detém mais dinheiro que a população judia americana. É uma questão de senso de organização comunitário. Eles são organizados, eles participam, eles vão atrás, eles vendem, eles em público, podem até se matar dentro da entidade, né? Em público eles agem sempre na mesma linha, eles se ajudam, as entidades estão sempre andando na mesma direção e a comunidade está engajada. Eu acho que a nossa cultura não é uma cultura de engajamento.
E com isso, as estruturas são como, na verdade, cascas vazias. Então, você fala, por que ela está cooptada? Porque também ninguém foi para lá olhar, não. As pessoas não vão para dentro do partido, não vão para dentro da igreja, não vão para dentro da associação. Sim. Elas ficam esperando que alguém lá vai tocar. Aí alguém toca do jeito que quer. Sim. Então, não acho que é uma culpa, as nossas instituições estão doentes. Não. Elas estão cooptadas porque a população também não se interessa em participar. Sim. Entendi. E com relação à casa, a Câmara Municipal, você observa que a casa se relaciona, se dialoga com os movimentos de juventude? É engraçado, de uma forma muito estranha, mas sim. A esquerda se relaciona de forma muito intensa com os movimentos sociais. Sim. Mas eu não acho que a sociedade civil organizada sejam só os chamados movimentos sociais. Sim, claro. Né? E se você olhar aqui dentro hoje, até hoje nós já estamos no 8º dia de obstrução e já vem caindo, mas essa discussão mesmo, se você pegar nos primeiros dias, você tem uma manifestação muito intensa das entidades civis e várias delas ligadas à juventude, alinhadas com a esquerda. Você tem um conjunto grande alinhado à pauta conservadora. Então me parece que sim, as entidades, as organizações participam. E aí, sim, desde MBL até MLB, é uma mudança de uma letra, né? Mas desde o movimento de luta dos bairros até o movimento Brasil Livre, e de um extremo ao outro da ideologia, sim, nós temos, estão todos aqui dentro, participam. Audiências públicas. Agora, se você me perguntar se eles é que geram o resultado político aqui dentro, ou se eles são usados para gerar resultados políticos aqui dentro, eu tenho a impressão que eles são usados. Porque eles não vêm porque a pauta interessa a eles, eles vêm porque eles foram chamados para determinadas pautas. Há várias pautas que a gente discute e que são do interesse geral que eles não acompanham. O que significa que não é que eles acompanham o trabalho da Câmara e participam. De forma constante, contínua. Eles são chamados. Aí você pergunta, por que eles são chamados e por quem eles são chamados? E quando eles são chamados? É quando é interessante para eles ou é quando é interessante para quem está usando o microfone? Entendi. E eu sempre acho que é quando é interessante para quem está usando o microfone. Entendi. Então acho que há sim uma interação, essa interação é forte, ela tem efeitos políticos dentro da casa, mas acho que ela serve mais ao interesse do eleito do que ao interesse das entidades, dos órgãos, das organizações. E ela se dá de forma mais pontual, estratégica, sempre pontual. Representantes. Sempre pontual. Eles vêm para apoiar menos uma bandeira e mais uma pessoa, um grupo de pessoas. Então, é curioso, e isso é muito claro, porque na hora que as pessoas estão usando o microfone, quando quem usa o microfone é um vereador que eles não sabem de qual grupo exatamente é comum você ouvir palmas do lado errado. Então, o vereador desenvolve um argumento contra o interesse daquela categoria e a categoria aplaude, porque ela não sabe, na verdade, ou ela não tem o domínio pleno da discussão. Ela está ali porque ela foi convocada por um líder. Por aquela pessoa. Entendi. Aqui, isso acontece com muita frequência. Você vê, de vez em quando o pessoal bate e fala, gente, mas... É contra o que você... É contra o que vocês estavam defendendo aí imediatamente antes. Sim. Isso me preocupa, porque é uma desqualificação da discussão no ambiente público. Sim. Isso tem, você observa isso ao longo do tempo? Eu te diria, isso é muito claro. Isso foi muito claro para mim na discussão da retirada dos camelôs do centro da cidade. Muito claro na discussão do plano diretor. Sim. Claro. Está quase finalizando já. Tudo bem, irmãos? O vereador Felipe Bernardo. A reunião. Tá, ele fez uma entrevista com o vereador. O vereador saiu ali. Então, mas eu me lembro do plano diretor, na discussão do Uber e do táxi, que aí não tem a ver com a juventude propriamente, mas nessa discussão da escola sem partido. Então, você vê, são momentos muito claramente numa disputa entre a pauta liberal e a pauta estatista, ou entre a pauta conservadora e a pauta progressista. Nesses dois momentos, a galeria enche. Agora, no meio do caminho, há várias coisas que são de interesse efetivo da população, que mexem no dia a dia, porque esse projeto é um projeto muito interessante para essa discussão. Ele não muda nada na vida de ninguém. Nem de quem vai votar sim, nem de quem vai votar não. Não sei se você conhece o projeto, mas o projeto local, ele tem uma lista de deveres do professor. Não tem nada que não esteja escrito na Constituição ou no ENCA. Fala que o professor não pode usar o espaço cativo e tal, para promover doutrina. Depois fala que vai colar um cartaz na sala.
Diferente do projeto federal, que falava de criminalização, criava delação premiada de aluno contra professor, isso não tem no projeto municipal. Entendi. Por que o projeto é tão importante? Não é. Essa não é uma discussão sobre o projeto. Sim. É uma discussão sobre